To Go In de volta, uma criação dos jornalistas Marcos Gomide, Pompeu Vasconcelos, para oferecer notícia, análise, entrevista, informação, seminário, enfim, levar um pouco de reflexão, consciência a todos que estão nos acompanhando. Certo, Pompeu? É isso, Gomide. E hoje vamos ter o prazer de receber aqui o ex-prefeito Roberto Cláudio, que mudou a cara de Fortaleza. Muito bem, já vamos então colocá-lo aqui na nossa transmissão. Vamos ajeitar aqui, perfeito. Prazer recebê-lo, Roberto. Que satisfação de você estar aqui na To Go In. Para mim que é um prazer. Um abraço aos amigos Marcos Gomide, Pompeu Vasconcelos. Desejar aí muito sucesso nessa nova empreitada jornalística, que é mais um espaço para o bom debate sobre a sociedade, sobre a economia, sobre a política, sobre a vida do povo brasileiro, do povo cearense, do povo de Fortaleza. O que nós desejaríamos, caro Roberto Cláudio, é contar um pouquinho da sua trajetória pessoal e da trajetória política. Muitos se recordam do tempo em que você foi prefeito de Fortaleza durante 8 anos, mas tem uma etapa anterior, né? Como é que você nasceu em Fortaleza? Então a gente queria contar como é que foi o seu tempo de estudante, nível médio, depois entrando na faculdade, se formou médico na Faculdade de Medicina, na Universidade Federal do Ceará, que você contasse um pouquinho este momento seu, adolescência e jovem em Fortaleza, para recordar um pouquinho dessa história. Eu, de fato, nasci em Fortaleza, tenho o maior orgulho disso, cada vez mais, até porque sou testemunha ao longo desses 46 anos de vida quase completos, agora em agosto, das transformações que a cidade sofreu ao longo de quase 5 décadas. Né? Uma cidade jovem, em tempo de existência, mas com grande poder e capacidade de transformação. E não por acaso, nós somos hoje a maior economia do Nordeste brasileiro, a 5ª capital do Brasil. Se temos ainda muitos desafios pela frente, também temos muito que celebrar enquanto civilização vitoriosa. Né? E todos nós construímos, de alguma maneira, essa cidade. Eu nasci ali no Papicu, Gomide. Nasci na rua Vilebaldo Aguiar 300. E estudei na minha primeira infância, ali na minha educação básica, no Colégio Batista. De lá, entrei no Colégio Militar. Então, por essa razão, tenho uma afinidade com o jornalista Pompeu Vasconcelos, que também é um ex-aluno do Colégio Militar de Fortaleza. Fiz o meu 3º ano no Farias Brito. E depois ingressei na Faculdade de Medicina, na época nem faculdade, era curso de Medicina, virou Faculdade de Medicina quando eu estava estudante, da nossa Universidade Federal do Ceará. Então, durante esse tempo inteiro, eu residi, usufruí, curti, apreciei a minha cidade de Fortaleza, os ambientes diferentes da cidade, e após me formar médico, ainda trabalhei um tempo como médico, por poucos meses, 7, 8 meses, no interior e em Fortaleza, até poder ir aos Estados Unidos, aonde eu fui aceito para fazer um mestrado e doutorado. E depois regressei a Fortaleza. Então, essa é a cidade do meu nascimento, é a cidade da minha vida, e é onde eu quero ter o prazer de continuar vivendo com minha família, e viver a vida inteira, porque cada vez mais eu me apaixono de verdade, porque vou descobrindo um pedaço novo da alma, né, um espaço físico diferente da cidade, um ambiente que não conhecia e, principalmente, o significado de ser fortalezense, que tem mudado muito ao longo do tempo. A gente deixou de ser uma vila para ser uma metrópole. Né? Isso, a cada tempo, vai dando um significado diferente ao significado de pertencimento ao senso de ser fortalezense. Eu queria que você contasse um pouquinho como é que foi a sua trajetória fazendo o seu mestrado e doutorado na Universidade de Arizona, nos Estados Unidos. Como foi essa experiência? Quanto tempo você passou lá? Eu fiquei de 2000 até meados de 2005, quase final de 2005, fiquei quase 5 anos lá. Eu fui primeiro para fazer um estágio em saúde rural. Era um modelo de programa de atenção primária, que lá era coordenado por um escritório, na verdade, um departamento vinculado à saúde pública, que tinha um programa semelhante ao nosso Saúde da Família, mas que, nesse caso, atendia prioritariamente as comunidades imigrantes da fronteira
e também as tribos indígenas. E, obviamente, tinha um escopo maior do que isso, mas esse era o grande objeto de trabalho desse escritório. E lá eu conheci quem seria depois meu orientador, chamado Dr. Andrew Nichols, que era um militante de saúde pública, e eu não sabia, isso é uma coisa importante para ser relatado. Eu fui para lá pelo significado do Escritório de Saúde Rural para os Estados Unidos, pelo próprio Dr. Andrew Nichols, mas lá descobri que ele era político. Eu não sabia que ele era político. Ele era formado em Stanford, tinha ido para Harvard, era um cara muito bem formado e tal, um líder acadêmico importante, mas a época que eu cheguei lá é bicameral. Ele era deputado estadual do Arizona e foi eleito senador estadual do Arizona enquanto eu estava lá. E certamente que ele foi uma das minhas influências a entender que saúde pública se faz pelo caminho da política, né? A gente que milita na saúde pública tem a compreensão que não haverá saúde pública sem compromisso dos parlamentos, das legislações, das decisões judiciais e principalmente dos executivos, né, com essa área tão crítica para eles e especialmente para nós, que somos uma nação ainda muito mais desigual e com a dívida social ainda muito mais profunda do que a América. E fiquei esse tempo, ele faleceu quando eu estava já finalizando o mestrado, e decidi, à época, aplicar. Essa minha primeira bolsa foi do próprio governo americano. Eu ganhei da Fundação Fulbright, né, que era a Secretaria de Governo americano. E de lá eu apliquei para um doutorado, e já agora financiado dessa vez pelo CNPq, pelo governo brasileiro, mais especificamente na área de epidemiologia e avaliação de políticas públicas. E permaneci esse tempo dedicado a estudar, a interagir, eu era monitor, dava aula no mestrado, fazia pesquisa. Enfim, foi uma vida muito dedicada à convivência acadêmica, mas também construir vínculos com outros estudantes brasileiros que estavam lá, com estudantes latino-americanos. Acabava tendo também uma vida política, política na perspectiva do grupo de estudantes brasileiros e latino-americanos da própria universidade, não política partidária à época ainda. E, enfim, isso tudo vai construindo, eu diria, tudo isso é um pedaço, quando pergunta, onde é que você descobriu que queria ser político? Eu, honestamente, não sei, né? Eu acho que a minha primeira influência foi em casa. O meu pai sempre teve uma atuação na política universitária muito forte. Chegou a ser reitor, mas antes de ser reitor, teve diversos momentos importantes da luta da autonomia universitária, do movimento Diretas Já, das eleições universitárias. Tudo isso eu vivenciei muito de perto, né? E convivi com muita gente interessante. E certamente que o ambiente da família, da casa, foi o primeiro e mais influente. Mas cada experiência pessoal dessa, na própria universidade, depois essa convivência lá com o meu orientador, a própria convivência com a própria saúde pública, né? O sentido de fazer saúde pública, acho que tudo isso somado acabou sendo importante e influente para a minha decisão de, depois do meu retorno, tentar um mandato eletivo, esse primeiro de deputado estadual em 2006. Rompeu. Roberto, e como foi sua primeira candidatura? Eu me lembro que era um nome novo, e a cidade começou, principalmente essa região aqui que eu frequento mais, essa região do Meireles, Aldeota, Dunas. Começamos a ver seu nome, e de uma hora para outra você chegou lá. Como é que foi a primeira emoção de se candidatar, Roberto? Eu acho que só eu, a família e os amigos mais íntimos acreditávamos nessa minha primeira eleição. Então, assim, eu tinha muito entusiasmo, muita vontade mesmo, sabe? Ninguém faz nada bem feito se não for movido pela paixão, pelo desejo, né? E eu tinha, de fato, uma paixão, um desejo muito grande de poder ter um mandato eletivo e uma oportunidade de dar uma contribuição mais efetiva na vida pública, né? E muita gente achou que eu não estava muito normal da cabeça, não, porque quando eu voltei do doutorado, logo depois do PhD, ingressar na política, muita gente que me quer bem dizia, rapaz, tu tem certeza que tu quer fazer isso mesmo? E eu tinha muita certeza, então eu acho que esse foi o primeiro e mais importante passo, foi ter uma certeza pessoal, uma convicção pessoal, de ter muita vontade, e tive muito apoio, primeiro, como eu disse, dentro da minha família, e depois extensiva e progressivamente em outros círculos, de amizade pessoal, de colegas médicos e profissionais de saúde.
E nessa minha primeira eleição, eu tive pouco apoio político, da classe política mesmo, de prefeitos, vereadores. Eu praticamente não tinha, eu era desconhecido, não tinha uma vivência partidária anterior, e isso acabou tornando mais difícil, nessa minha primeira eleição, eu ter um apoio político, né, da classe política. Já tive na minha segunda eleição, depois de exercer o primeiro mandato. Então, era uma eleição cheia de incertezas, cheia de imprevisibilidades. Mas, por outro lado, a nossa inexperiência motivou muita criatividade na nossa campanha. Nós organizamos vários núcleos, né? Núcleo de jovens empresários, núcleo de jovens militantes da época do movimento estudantil, de colegas médicos de todo o interior do estado do Ceará, que se envolveram em alguma dimensão, núcleo familiar. Então, criamos uma campanha. A própria universidade foi central pela reputação do meu próprio pai, a minha convivência na universidade, os meus tios, meu avô, que foi um dos fundadores. Então, esses diferentes ambientes ajudaram a construir, de forma um pouco diferente da minha segunda eleição, como eu disse, porque não tinha um apoio político partidário nessa época, e acabei sendo eleito. Né? Fui o 44º dos 46 mais votados, né? Foi por uma peinha, como diz o outro. Eu acho que eu fiquei 600 e poucos votos ou 300 e poucos votos, acima do Leonardo Pinheiro, meu colega de colégio militar, um ano mais novo que eu, da Faculdade de Medicina, também meu contemporâneo, que foi o primeiro suplente da minha primeira eleição de 2006. Então, cheguei cheio de desejos, cheio de curiosidades, porque também não tinha muita experiência, não tinha nenhuma experiência política partidária em ambiente parlamentar. Então, foi um mundo de descobertas, né? De descobertas. E, assim, de legais e bacanas descobertas, principalmente. E ali descobri, logo no começo, a minha vocação, que foi a minha mais importante descoberta. Você encontrar um ambiente onde você se sente realizado, feliz, capaz de influenciar a vida dos outros e de se encontrar, né, enquanto alguém que se sente útil para si, principalmente para os outros, né, porque eu acho que esse é o significado e o propósito da vocação. E ali encontrei uma das mais importantes descobertas minhas, e a mais importante para mim, pelo menos, foi descobrir a minha vocação para a vida pública. E não foi um começo pequeno, não. Vou recordar que naquele 2006, quando você assumiu uma cadeira na Assembleia Legislativa, salvo engano da minha parte, já foi o vice-líder do governo na Assembleia, do então governador Cid Gomes. E quando foi reeleito em 2010, ganhou a eleição e, no comecinho de 2011, para cumprir o segundo mandato de deputado estadual, foi eleito presidente da Assembleia Legislativa. Então, foi um começo do zero, 2006, e, de repente, em praticamente 5 anos, você se tornou presidente da Assembleia Legislativa. Como é que foi essa transformação tão rápida, em tão pouco tempo, Roberto? Conte para nós. Eu tive bons professores, né? Eu acho que uma das coisas importantes da nossa vida mesmo, eu sou muito novo para estar dando lição para alguém. Acho que quando tiver com uns 80 anos, talvez alguma lição sirva, mas a gente vai aprendendo, né? E talvez o meu aprendizado, apesar de não ser tão longevo, talvez seja útil para os jovens que estão tentando entrar na política, ou mesmo aqueles que estão indignados com a situação das coisas atuais, mas que não conseguem ter identidade com a atividade política ou com especificamente um político ou outro, mas que tem dentro de si a boa energia, que é estar inconformado, de estar indignado, de achar que as coisas poderiam estar melhores. Aí, mesmo quando não há uma filiação partidária, mesmo quando na palavra tem uma ojeriza à política como atividade, ou nenhuma entidade, ou nenhuma identidade como um político específico, esse tipo de sentimento já demonstra algum tipo de espírito elevado de cidadania, que é de alguém que está se importando com a situação dos demais, e não só com a sua. Isso é o primeiro passo para a gente ser um agente político, mesmo que a gente não tenha um mandato, né? Mesmo que você não tenha um cargo público. Ali já tem ali algum tipo de espírito que pode fazer florescer na vida dessa pessoa algum tipo de atuação política. Então, espero que a minha palavra possa servir para alguns desses jovens, ou já encantados pela política, ou de tão indignados de tanta ojeriza, demonstrando também
algum tipo de compromisso com o Brasil, com a nação, e estando atento com as coisas que estão acontecendo. Eu aprendi muita coisa, e olhar para os bons exemplos. Eu sempre gostei de ler, de estudar. Por um tempo, a minha vida ficou completamente tomada de responsabilidades, e esse prazer foi se perdendo. Agora estou resgatando esse prazer. É fundamental a gente podendo estar conectado com o melhor do conhecimento, da arte. Mas a curiosidade em aprender, né, é fundamental na vida, e fundamental na vida pública. A gente, até para se posicionar com clareza, com independência, sem ser manipulado sobre algum assunto, é preciso que a gente tenha discernimento crítico, capacidade de ler as coisas com clareza, com seriedade. A gente adquire isso com estudo e adquire isso com curiosidade também. E ter bons professores, bons exemplos ajuda, né? E você falou que a minha tarefa foi difícil, nem foi tão difícil, porque eu era vice-líder de um grande governo, né, que foi um dos maiores governos da história do Ceará, um grande governador, que depois virou um amigo e uma referência de vida pública para mim. E tive o privilégio de ser vice-líder de um grande cara, né? O Nelson Martins é um exemplo, uma referência de homem público, sério, digno, trabalhador, humilde. E me recordo de uma dessas frases que ficam na cabeça da gente, e eu ficava ali olhando e me identificando com pessoas que eu passei a respeitar, passei a olhar, passei a ouvir, sabe? Passei a tentar espelhar o melhor dessas pessoas, o meu comportamento. E acho que isso é fundamental para a nossa vida pública, para a vida pessoal, para a vida pública. Mas me recordo do Nelson, né? O Nelson era muito dedicado, chegava lá às 6h30 da manhã, era o último a sair, e não sei em que discussão foi qualquer, não sei se ele estava falando de mal de alguém ou de alguma situação. Ele chegou para mim e disse assim: olha, Roberto, todo dia eu rezo para que Deus me dê duas coisas, honestidade e humildade, todo santo dia. E essa, para mim, é uma síntese da vida do Nelson, sabe? O Nelson é um cara super honesto, super digno e humilde, né? Estou dando aqui um exemplo de um amigo que nem do meu partido mas é um aliado, e um cara que eu tenho muito respeito. Então, existem muitos outros na Assembleia, então encontrei grandes amizades, grandes referências, e fui aprendendo um pouquinho com cada um, né? E, ao mesmo tempo, tratando de entender que o meu estudo era importantíssimo, mas que ali existiam outras habilidades, outras virtudes muito importantes na vida pública que eu não tinha, né? E que eu precisava adquirir, melhorar a minha oratória, melhorar meu conhecimento em alguns temas específicos que eu não dominava, né? Encontrar o que é você ser um hábil político, sendo leal, sendo honesto, sendo claro, o que é habilidade sem ser sabedoria, né? Porque tem uma coisa, Flaninha é hábil. Às vezes o que é o hábil não é o hábil, é o sabido, né? O hábil é você manter sua lealdade, sua transparência, sua clareza e conseguir, muitas vezes, convencer as pessoas do seu argumento, né? Então, esse tipo de experiência de aprendizado da vida pública eu tive na Assembleia. E essas amizades que construí, e certamente que o carinho do meu partido, o carinho do Cid pessoal, né, do Ciro, dos colegas, dos outros colegas deputados do meu próprio partido, dos demais, e o próprio deputado amigo Zezinho Albuquerque, deputado Wellington, falecido já, que eram candidatos, que abriram mão para uma terceira via. Então, foi o conjunto dessas circunstâncias que fez com que eu me tornasse, em 2010, como você disse, tivesse o privilégio, fui eleito, acho que certeza por unanimidade, que me deu ainda mais responsabilidade, que até a oposição votou também, presidente da Assembleia. Então, devo a muita gente, devo aos aprendizados, às pessoas, ao partido, aos amigos que construí, e aí, enfim, aí fui presidente em 2010, aí o negócio ficou bem mais difícil, bem mais complicado do que ser deputado de primeiro mandato. E aí, Pompeu, vamos entrar agora na eleição de 2012. Pois é, eu tenho sempre uma curiosidade quando chega essa coisa de eleição. Eu não sei se isso acontece, o Cid e o Ciro gostam das coisas repetitivas, assim, a forma de fazer, se ganhou a eleição e comemorou num determinado restaurante, no outro ano ele quer comemorar naquele mesmo local. Então, não sei se na hora dele escolher os candidatos também segue esse mesmo rito. Mas, Roberto, eu queria saber o seguinte, naquele momento, ser presidente da Assembleia, você imaginava que você seria o ungido,
o escolhido para ser o candidato a prefeito? Em algum momento passou pela sua cabeça? E quando é que você soube disso? Foi só na convenção? Não, eu não imaginava e me achava, obviamente, jovem, né, o segundo mandato. Havia uma disputa ali de dois amigos pessoais. Eu, à época, tinha uma grande amizade pelo Wellington e sou amigo hoje do filho, que é um grande deputado, um grande talento. Mas, à época, eu tinha já manifestado publicamente, inclusive, meu apoio ao Zezinho, inclusive para o próprio Wellington. Porque, como o Wellington já tinha sido presidente, enfim, defendia o nome do Zezinho naquela época, para achar que era a oportunidade, a vez do próprio Zezinho, e não imaginei. Mas nessa diferença e na falta de conciliação entre os dois, acabou a bancada conversando com o próprio Cid, e isso foi construído ali, então, nos últimos dias, antes da falta do consenso, começaram a se discutir alguns nomes, foi quando eu ouvi que meu nome eventualmente estava sendo aventado, então foi ali nas vésperas ou antevésperas da reunião partidária que eu comecei a ouvir a possibilidade do meu nome. Não só acatei com muita humildade e gratidão, como tentei ser justo, correto, né, com todos os colegas deputados de governo e de oposição quando virei presidente. Quando disse que a tarefa era mais complexa, é que você passa a deixar de liderar um partido, um grupo, para liderar uma casa, um poder, né, um poder importante para a democracia, tendo que respeitar a harmonia, né, entre os poderes, a independência e a autonomia do próprio poder, se dar bem com parlamentares que pensam diferente de você, garantir o espaço e a voz para cada um deles, e, ao mesmo tempo, garantir uma presença qualitativa do parlamento nos grandes debates do Estado. A gente tentou fazer isso com diversas ideias. Fizemos o primeiro concurso público lá da Assembleia, fizemos um fórum de ideias inovadoras que trazia, junto com as universidades locais, gente do Brasil e do mundo inteiro para discutir temas importantes ao Estado. Discutimos sobre a liderança do Eudoro, na época do Conselho de Altos Estudos, temas importantes. Fizemos o primeiro relatório da dependência química do Estado do Ceará, descrevendo exatamente a situação, identificando métodos terapêuticos, as unidades terapêuticas públicas, privadas, filantrópicas, um grande relatório que serviu para orientar, inclusive, a política pública futura. Enfim, foi um momento muito rico também e de muita aprendizagem. Mas acho que cada experiência dessa, a gente tem que tirar proveito para aprender, para crescer pessoalmente, crescer como homem público, né, e também introjetar conhecimentos, reflexões, convicções que venham a servir para os nossos posicionamentos pessoais e políticos. Bom, a eleição de 2012, vencida por você, a eleição de 2016, vencida por você, em cada uma das eleições no segundo turno, com cerca de 53% dos votos válidos. Qual eleição dessas duas foi a mais disputada, embora numericamente elas tenham sido parecidas? Houve alguma que você achou que foi mais dura do que a outra? É difícil a gente fazer essa análise, né, à luz de hoje. Né? À luz de hoje, é difícil você ficar comparando eleição, porque cada uma tem uma emoção, né? Cada uma tem uma circunstância, cada uma tem uma natureza de debate, de posicionamento, né? Diria que as duas tiveram, como toda eleição deva ter, as suas dificuldades. A democracia, a gente tem que valorizar esse debate de eleição, porque é ali que começa a ser forjado e construído os compromissos de um projeto futuro, para quem, obviamente, tem honestidade intelectual e honestidade com o que fala e com o povo. Mas uma eleição não é só para o povo votar, né? É fundamentalmente para o povo escolher e votar, mas é para que no processo da campanha se debata projetos, se debata ideias, se debata posicionamento a respeito de temas específicos, no caso do prefeito, sobre a visão e prioridades da cidade, sobre projetos. A primeira tinha um aspecto diferente, porque eu não dominava tanto a cidade quanto a segunda. Então, na primeira, eu, apesar de conhecer de teoria, né, muita coisa que lia e estudava, eu não conhecia tanto a prática do mundo executivo, administrativo da prefeitura. Então, tinha elementos, né, de mais incertezas do que a segunda, em que, por ser uma reeleição, eu tinha um maior domínio dos temas administrativos da cidade. Mas cada eleição teve sua nuance, eu não gostaria de hierarquizá-las, eu posso só dizer que eu sou igualmente grato ao povo pelas duas oportunidades que me deram, né, de poder ser eleito e reeleito e ter 8 anos
para poder cumprir os meus compromissos de campanha. Isso talvez seja aquilo que mais me satisfaz, né? A palavra orgulho talvez não seja a mais adequada, mas é de satisfação. E outro dia, estava aqui já, eu peguei um vídeo das minhas propostas de campanha do primeiro governo. Aproveitei, um videozinho está no YouTube, aproveitei e procurei o do segundo governo, né? E praticamente tudo do que foi prometido do primeiro e do segundo governo ou foi inteiramente entregue ou nós deixamos em andamento. Então, é essa satisfação de você olhar para trás e dizer, olha, cada palavra que eu pactuei com a população para que ela me desse a confiança de ser prefeito, ela foi honrada, né? Eu acho que isso é o melhor significado da relação democrática que precisa ser refundada, precisa ser valorizada entre representantes e representados, né? E às vezes isso é um elo frágil, né? E nesse caso, eu fico curiosamente, pelo tempo que eu tenho agora, procurar tudo do primeiro, da segunda campanha, e felizmente, praticamente tudo foi feito ou deixamos em andamento, em algum grau parcial de realização. Então, isso é uma coisa que me satisfaz. Obviamente que tem muita coisa a ser feita em Fortaleza, e o Sarto foi eleito para isso, para exatamente não só garantir a continuidade daquilo que estava bom, mas principalmente de corrigir e aprimorar os defeitos, de fazer novas coisas, ideias próprias que ele apresentou, que são dele e do plano de governo dele, para que a cidade continue avançando. É assim que a cidade se faz, bem, né? E Fortaleza está tendo uma oportunidade agora que o estado do Ceará teve, né? O estado do Ceará tem uma marca, assim, algumas marcas muito diferenciadas, e cada vez mais que eu conheço um pouco mais do Brasil, eu vejo como o Ceará tem sido algo assim, especial e diferente. O estado do Ceará tem um plano, uma visão que é mais ou menos compartilhada por todo mundo, né? Que passou a ser um plano da classe política, dos empresários, dos trabalhadores. A gente precisava de energia, precisava de estrada, precisava de universidade no interior, precisava da siderúrgica, precisa continuar agora o caminho conseguindo uma usina de água e depois uma de salinização e agora uma de hidrogênio para diversificar a energia. Então, assim, tem um plano que vai, mesmo quando os partidos são diferentes, né? Você tem uma visão de Estado estratégica que continua, e cada governo tem se esforçado para garantir as conquistas do passado, dos demais, independente de serem aliados ou não, e, ao mesmo tempo, de dar um passo para frente a mais, né? Essa tem sido a cultura política do Estado do Ceará. E, no meio de campo aqui, uma burocracia de servidores muito competentes nos órgãos técnicos, de carreira, gente boa, que tem sido aí a memória entre os governos. A prefeitura não tem muito essa tradição. A tradição dos cortes administrativos não tinham permitido transições mais longas de ciclos administrativos, né? A gente está tendo a oportunidade com o Sarto, inclusive, de garantir um ciclo administrativo que não é só continuar, é continuar, corrigir, avançar, colocar o seu pedaço na história, mas garantindo que não haja cortes e perdas nessas transições que acabam sendo perdas para o povo, né? Pompeu. Roberto, você transformou Fortaleza, você é um vocacionado, você gosta de falar com as pessoas, gosta de estar em loco, acompanhando as obras, vendo como é que estão os restaurantes, como é que está o mercado central, o turismo, as áreas de lazer. Tanto é que transformou a imagem de Fortaleza, né? Na mobilidade urbana, você teve um êxito internacional, na saúde, em tudo que você se comprometeu, você fez muito bem. E agora, Roberto, depois de tanto trabalho, a missão foi cumprida, você esqueceu alguma coisa assim, puxa, isso aqui eu queria ter feito e não fiz, ou tem uma coisa que lhe satisfaça mais ainda? Conta pra gente. Não, tem algumas obras específicas que eu gostaria muito de ter entregue, porque foram visões, né, que nem foram, por exemplo, objeto de compromisso de campanha, mas são coisas que você olha, bate o olho, vê que precisa, luta pelo projeto, luta pelo recurso, e acaba, por uma razão ou por outra, a gente não conseguindo terminar a tempo, né? Eu diria que 3, né, que são obras, para mim, importantes para
são obras regionais, mas que são importantes para essa identidade de cidade que a gente tem. Um é o Parque Raquel de Queiroz, que é o nosso pulmão do lado oeste da cidade. A gente tem um enorme parque, que é o Cocó, do lado leste, que corta a cidade de norte a sul. E você tem do lado oeste, numa área mais antiga de Fortaleza, cortando aí diversos bairros, se não me engano, são 350 hectares de parque. Você tem o Parque Raquel de Queiroz, que está sendo, nesse momento agora, revitalizado, urbanizado, e tem notícias da obra avançada lá, mas acabou demorando para começar. A gente só começou ele no final de 2000, se não me engano, ao final de 2019, né, e acabamos não podendo concluir. Uma outra questão importante é que nós temos uma área de orla linda em Fortaleza. Alguns pedaços dela a gente conseguiu entregar, eu recebi, com recurso ainda pouco executado, mas a gente conseguiu executar e entregar no prazo a Praia do Futuro, que foi uma obra que começou na gestão que me antecedeu, da Luiziane, que me antecedeu. Entregamos a Praia da Beira-Mar, né, praticamente pronta, agora faltam alguns detalhes aí, mas a parte física da Beira-Mar foi entregue praticamente pronta. E nós temos outros pedaços de orla importantes. Um deles é a Barra do Ceará, que tem, inclusive, um aspecto bucólico importante, de referência histórica para a nossa identidade. E a gente começou a obra também com atraso e, felizmente, também eu vi fotos agora recentes, bem adiantados, o Sartre está na obra, vai acabar. E a outra, sim, são coisas viver. Tem muita coisa, né? A Cidade da Criança, que está ali no centro de Fortaleza, que vai ser um extraordinário equipamento e que também está ganhando velocidade e prioridade do governo do Sartre para ser terminada. O que fica, você pergunta assim, e aquilo que marcou? A marca, nas pesquisas de avaliação mais forte da minha gestão, foi mobilidade e infraestrutura. E toda a marca não sou eu que faço, quem é o impacto das coisas, né? É o impacto, a percepção das pessoas. E talvez pelo ineditismo das ações, por serem coisas inovadoras, que não existiam antes, elas ganharam, e pela polêmica também delas. Muitas foram polêmicas, né? Então, esse debate ganhou um relevo, uma dimensão muito grande. E talvez por isso tenha virado uma marca administrativa e política. Mas eu creio que o que a gente está fazendo na educação pública, né, e está sendo aprimorado, inclusive avançado já pelo atual prefeito, eu acho que é uma marca definitiva, porque ela mexe com as bases humanas de Fortaleza. Fortaleza é uma cidade que ganhou, Pompeu e Gomi, de 800 mil habitantes em 30 anos. E esse pessoal não tem a mesma identidade de quem é neto, filho, nasceu em Fortaleza, é filho e neto de fortalezense. Por que haveria de ter? Né? E muitas vezes veio para cá para fugir da fome, foi morar num local sem nenhuma infraestrutura, e a cidade nunca nem me proveu condições, né, para poder viver com qualidade. E você, quando mexe com a educação pública em tempo integral, com comida boa, com professor de primeira, aprendendo, você está mexendo com a base humana da cidade, né, e principalmente com a base humana que mais precisa, que necessita. A gente não faz uma cidade sem a gente poder olhar para todos os irmãos que compõem essa cidade. Isso não é demagogia, isso é simplesmente a percepção do papel da identidade, ou de nação, ou de estado, ou de cidade. E, infelizmente, a gente deixou muita gente apartada de direitos por muito tempo. E ter uma escola de qualidade, que transforme, que dê autonomia, que faça a criança que seja órfã de pai do crime, com a mãe presa ou pai preso, que vive ao lado do traficante, deixar essa criança numa escola com o olhinho brilhando, né, imaginando que pode ser o que quiser na vida, bem alimentada, protegida, né, e com sonho alimentado, é tudo. Né, é mexer com a base humana, como eu disse, do que nos faz ser fortalezense. Eu acho que esse é um legado que começou, né, e que já tem marcas importantes, que a capital com o maior número de vagas, maior percentual de vagas de tempo integral no Brasil inteiro. Fomos a capital que mais abriu vagas de creche no Brasil inteiro por 2 anos seguidos, né? Temos melhorado ano a ano os indicadores de qualidade de aprendizagem, e é uma tendência que eu creio irreversível pelo nível de compromisso do atual prefeito, da secretária, mas do corpo de professores, diretores que fazem a educação pública de Fortaleza. Muito bem. Eu queria falar um pouquinho sobre o tema política, né?
governar não é só o prefeito poder executar todas as suas obras. Governar é também fazer política. Fazer política no sentido do relacionamento com a equipe de governo, fazer política no relacionamento com o legislativo. Como é que você avalia, da sua experiência, de ter entrado na política em 2006, especialmente nesse período de prefeito de Fortaleza, entre 2013 e 2020, o seu relacionamento na política? O que você aprendeu nesse relacionamento na política para poder governar? Gomide, você me permite entrar assim numa seara que eu tenho refletido muito, né? A gente ouve muito, às vezes, em algumas rodas, a ideia de um gerente, do político gerente, né? As pessoas que não conhecem muito o ambiente da administração pública, isso é real para o Brasil e para o mundo inteiro. Algumas dessas pessoas falam isso por uma certa ignorância, no sentido de desconhecimento do que é administrar o público. E outros não, estão eivados de malícia e de uma ideologia equivocada, né? De que a solução para a política é o não político que a nega, né? Coitado desses, e coitado daqueles que acham que algo pode ser governado por um bom gerente da área privada. Com todo respeito aos grandes, extraordinários, gênios, talentosos executivos da área financeira, a gestão pública demanda virtudes, demanda capacidades, exige perfis de lideranças de pessoas que podem até, eventualmente, advirem, terem origem na área privada, mas que precisam fazer uma transição, porque precisam compreender o ambiente democrático em que a decisão é tomada. Existe uma coisa na administração pública que é diferente da privada, que as variáveis em que o CEO de uma empresa olha, avalia para tomar uma decisão, elas são variáveis conhecidas. Elas podem até não estar sob o controle dele, como a questão do câmbio, né, da taxa de juros e tal, porque eles são decisões que são dele. Mas que ele consegue colocar no modelo dele para garantir maior previsibilidade. Na área pública não é assim. O ambiente democrático coloca incertezas. A primeira coisa é o saudável e, nesse momento tão requerido, equilíbrio de poderes. O Estado é único, são 3 poderes. O executivo não manda nas coisas, né? Ele é mais um poder na composição do Estado. E é preciso que haja, primeiro, diálogo, respeito e compreensão dos papéis dos poderes. Precisa ter responsabilidade pública de não invadir o espaço do outro poder e mais do que isso, e conseguir, mesmo quando há diferença, trabalhar junto com o outro poder para produzir um ganho público de interesse coletivo, né? Essa é uma distinção. A segunda é que o ambiente da decisão administrativa e pública, ela tem uma natureza técnica, como você disse, Comide, mas ela tem que ser negociada. Por mais que você tenha convicção ou base técnica para uma decisão sua, você seria um autoritário, né? Ou mesmo um ingênuo em achar que você pode impor essa decisão, né, em um ambiente em que essa decisão precisa ser legitimada ou negociada pela opinião pública, ou convencer, ou legitimar, ou levar ao debate da opinião pública. Eu aprendi muito isso, aprendi errando, inclusive, no começo, quando eu estava com pressa de fazer algumas coisas. Há o papel da imprensa, há o papel do Ministério Público, há o papel da Justiça, há o papel da oposição, há o papel da crítica construtiva dos colegas e da sua base, né? Então, assim, há um ambiente de debate público que a administração se insere nele, né? Obrigatoriamente se insere nele. E isso demanda, como você disse, capacidade de ouvir, capacidade de refletir, capacidade de discernir o bom interesse da crítica, do interesse que está cheio de maldades, né? Maldades de outros interesses políticos ou de outros interesses econômicos. Então, isso envolve ouvir, ter discernimento crítico, estar bem assessorado, mas entender que o papel do administrador público é distinto do administrador privado. É liderar, é dar o exemplo, é trabalhar bem, mas é conversar pelos canais que existem com a população.
com o vereador, com a liderança comunitária, através da imprensa, agora pela rede social, é falar e receber de volta, é ouvir, é entender a dinâmica das coisas. Quantas coisas eu fiz super bem intencionadamente e eu estava fazendo algo que a comunidade local não queria. Eu dou um exemplo, assim, talvez você repetitivo aqui. A gente conseguiu resgatar 82 creches que haviam sido perdidos na gestão que me antecedeu em 2012, porque perdeu o prazo. Enfim, não é uma crítica, não conseguiu terreno e tal. E eu fui ao ministro Mercadante, à época com o secretário de Educação, o ex-deputado Ivo, atual prefeito de Sobral. Fizemos um apelo a ele para reabrir o prazo, porque a gente não poderia ser culpado em tentar. E reabrimos o prazo. E nós conseguimos, em 3 meses, 82 terrenos. E como é que fizemos isso? Nem o CEO aí, botamos um mapa, criamos um modelo econométrico com apoio de Flávia Taliba. Qual era o critério? População em idade de creche, insuficiência de vagas de creche, criminalidade local, né, e também índice de vulnerabilidade do bairro, enfim, tinham várias variáveis, e terreno público, porque era mais caro, desapropriado que fazer a creche. E montamos um mapa, esse foi o critério. E aí eu fui dar ordem de serviço dessa creche, lá no sítio São João, no Grande Jambu do Sul, e eram 3 campos de futebol, assim, carregados um atrás do outro. E tive a informação, aliás, dei ordem de serviço, começou a obra, que não ia deixar fazer a creche. Primeira reação minha foi, começo de governo, isso é cor da oposição. E se alguém querendo me ferrar aí politicamente, querendo criar uma falsa polêmica, papapá, e eu fui lá. E quando cheguei, as mães eram mulheres, avós que não queriam. E eu descobri que aquele campo de futebol ali que eu estava fazendo, uma creche, montado no modelo econométrico, sem nenhum pedido político de ninguém e tal, funcionava um projeto social de um rapaz que acompanhava jovens dependentes químicos. E aquilo ali era muito valorizado pela comunidade local. Como é que se toma uma decisão dessa sem fazer política? Sem entender a natureza da decisão, o impacto da natureza da decisão técnica bem intencionada no ambiente local. As interpretações dessas decisões, das suas prioridades, elas são distintas. Então é importante, além da natureza sólida, técnica e bem embasada das decisões, a gente entender a natureza política do convívio, do ambiente democrático em que a administração pública está inserida. Muito bem, muito bem. Muito interessante tudo. E só mostra que fazer política... porque é o seguinte, há um entendimento puxado por certos segmentos aí dos pensadores do Brasil de que fazer política é o final de tudo, que a política só precisa ter gente que não seja político, né? Quer dizer, a política só pode ser feita pelos políticos. Atenção, não existe democracia sem os políticos. Você, se tem queixas, se você tem críticas em relação à postura dos políticos, é preciso o debate em cima do que eles fazem, e não simplesmente vamos acabar com todos, né? Enfim, é uma discussão longa, mas eu acho que o que o Roberto colocou já dá para ter uma dimensão interessante. Pompeu? Roberto, e agora? Você está em São Paulo, sem esses afazeres todos, refletindo, meditando, mas está fazendo política em São Paulo também, Roberto? Tô não. Eu tô aqui. Obviamente que aqui e acolá tem um amigo político que vem para cá, mas quando vem eu tento evitar os papos políticos. Obviamente que acaba surgindo, mas vai para jantar, para almoçar, para bater papo, para atualizar as conversas, matar a saudade e tal. Mas não, eu tenho estudado, eu estou matriculado no programa de pós-doutorado, essa coisa de você estar o tempo inteiro aperfeiçoando o aprendizado, o conhecimento. Eu precisava ter noções genéricas, obviamente, não são aprofundadas, né? Você imagina quem faz 5 anos de economia, um mestrado, um PhD, um pós-doutorado, ainda tem falhas de conhecimento. Imagine eu fazendo aqui um intensivão desse, né? Mas é um programa de economia política, coordenado por grandes nomes. Aqui eu tive um curso maravilhoso com o professor Brescia Pereira, o Nelson Marconi, que é meu orientador aqui do pós-doutorado, e estou lendo muito, estudando muito, tentando suprir algumas lacunas de conhecimento que eu tenho, também entendendo mais, estudando muito
a história do pensamento econômico, da história do desenvolvimento do país. Eu acho que a gente tem que aprender com os nossos próprios exemplos de acertos e erros. E tenho escrito também, tenho escrito artigos semanais. Eu estou escrevendo um livro também, que era no começo meio que um prestação de contas da gestão, e acabou ampliando mais para uma coisa mais extensa sobre pensamento, sobre a política, sobre a gestão pública, algumas dessas coisas que nós falamos aqui com mais profundidade, né? Eu já estou revisando, né? E estou tirando isso para refletir e curtir muito também a minha família, que é um prazer para todos nós, né? Que a temos e precisamos reenergizar esses amores, né? E eu estava, de fato, estive muito ausente dessa presença paterna, principalmente mais qualificada, tentando qualificar mais aqui a minha presença paterna, e como eu disse, refletindo, obviamente que continuo agente político, continuo refletindo, criticando, agora na rede social, dando minhas opiniões, o elogio, a crítica, a opinião, num artigo escrito, mas militando muito mais agora nas reflexões, mais distante do dia a dia da política, mas quero continuar militando na política. Isso aqui é um tempo de aperfeiçoamento, é um tempo de crescimento pessoal, estou tentando que ele seja pelo menos isso, né? Mas quero continuar militando na política, porque, como eu disse lá em 2006, uma das minhas descobertas primeiras na Assembleia foi que eu descobri a vocação, e cada vez mais eu tenho convicção dessa minha vocação. Eu queria perguntar para o Roberto Cláudio que ele tentasse nos apresentar, assim, uma visão do que ele está vendo hoje no Brasil, né? Acho que, um ponto de vista meu, muito provavelmente, nunca o Brasil se viu ao longo de toda a sua história, repito, momentos de tanta turbulência. Não só pela questão da pandemia, que veio a ser um ponto agravante em todo esse cenário, mas de muita turbulência, e a minha sensação é de que talvez a gente, enquanto Brasil, enquanto país, enquanto lideranças políticas, nós não estamos encontrando ou não temos um plano que leve o Brasil a patamares que possa permitir, entre outras coisas, criação de empregos, avanços tecnológicos e posicionar o Brasil no cenário mundial numa posição em que ele esteja melhor. Então, queria do Roberto uma análise sobre isso, como é que ele vê o Brasil hoje, os caminhos, e como é que o Brasil pode dar um passo à frente neste momento. A pergunta é tão boa, e eu estou tão doido para falar, quando falando um pouco, mais escrevendo, que eu ia pedir um outro programa para responder só essa pergunta. Mas é porque eu acho que essa é uma reflexão que nos diz respeito a todos nós, né? E eu vou tentar me desprender das minhas paixões e convicções ideológicas para poder fazer uma crítica a esse momento menos pessoal ao presidente da República, muito mais de circunstâncias, né, políticas, administrativas, inclusive, políticas do que a gente está vivendo, e dos riscos, né, presentes e futuros, né? Primeiro dizer que o Brasil não é de hoje, já vem de alguns anos para cá. A gente vive uma polarização política que tem, de alguma maneira, atrapalhado uma reflexão mais crítica sobre quais são os caminhos do Brasil. Tem um ponto que em nenhum momento é discutido, que assim, nesses grandes debates do país, que estão muito mais centrados sobre personalidades, sobre as virtudes e defeitos de cada personalidade, muito menos sobre o que está na cabeça de cada uma delas enquanto projeto para o país, é que há 40 anos, o Brasil praticamente não tem crescimento econômico, tirando um outro soluço que teve, muito mais pela mudança do câmbio, que permitiu uma maior capacidade de consumo, ou por alguma redistribuição orçamentária temporária. Mas nada disso foi estruturante para o crescimento econômico do Brasil. Então, o Brasil não cresceu, o Brasil aumentou a sua desigualdade de 30 anos para cá, teve um ciclo de redução e depois voltou a aumentar a desigualdade. O Brasil vive agora no olho do furacão de uma pandemia que tem mais de 500 mil mortos, e todo o debate futuro do Brasil está em torno do ódio e não do amor à nação. Se a gente parar para pensar, os posicionamentos de amigos, de um lado, de outro, pessoas com respeito e que pensam diferente de mim,
não estão centradas na formulação. Não são críticas ao momento vivido na perspectiva de reposicionar a nação, mas muito mais para posicionar assertivamente um conflito político baseado e motivado pelo ódio do outro, né? Eu acho que esse é o grande problema do país hoje, e você já respondeu, a gente só sai desse dilema se houver uma visão estratégica de futuro para cima, por cima dos ódios que hoje estão à flor da pele no debate nacional. Isso é uma reflexão. A outra, e mais administrativa e política, é que o atual momento do governo, as posições do governo, de um lado assintosas em relação à pandemia, que acossam as instituições democráticas, quais sejam a imprensa, o judiciário e o Congresso, colocam sobre alguma fragilidade, não terá nenhum sucesso, não creio nisso, mas colocam sobre alguma fragilidade uma conquista que nos foi muito cara, que foi de consolidar a democracia brasileira com todos os seus defeitos. Então, não é um momento bom, né? Porque não é um momento em que as pessoas ainda estão alertas e espertas para discutir o futuro do Brasil, estão muito mais manifestando a simpatia ou a ojeriza a A, B, ou a A ou a B, mas eu também tenho fé de que, como a grande maioria da população tem dificuldades e tem críticas ao passado e ao presente, eu tenho fé que disso possa sair uma reflexão mais produtiva e construtiva sobre o futuro do país, que esteja menos apaixonada, menos acalorada, menos odienta, e que possa sinalizar ao povo brasileiro que não tem nada a ver com a confusão da briga do poder, um caminho para poder o Brasil voltar a crescer, para gerar mais emprego, para o salário que ele ganha poder comprar mais, para o empresário encontrar condições de empreender e produzir no país com mais segurança e estabilidade, para que as pessoas tenham os seus direitos mais alcançados. Isso não se faz da boca para fora e nem numa política baseada no ódio. Tem que ser forjada no amor à nação, na solidariedade ao nosso povo, em projetos, em ideias e em torno de pessoas que pensam e que sejam inteligentes o suficiente para poder liderar e conduzir os destinos do país. Fazer política. Para mim é uma paixão intensa, né? Feita com toda a minha alma e que consegue e que me deu o direito de encontrar pessoas no meu entorno, como minha família, que não só entendem esse ato de amor, como decidiram fazer parte dele. Seria muito mais difícil me dedicar como eu me dedico à política se não tivesse o apoio familiar que tenho para fazê-lo. Ciro Gomes, chegou a vez dele? Um líder, para mim, uma referência, para mim, pessoalmente, uma referência para uma geração, e eu tenho muito fé e otimismo que sim, chegou a vez não só do Ciro, de uma visão estratégica autônoma, corajosa de um Brasil que redistribua, que seja muito mais nacionalista, não na perspectiva não só de usar, nós somos ex-alunos do Colégio Militar, né, Pompeu? Bandeira, hino, eu respeito muito, mas ser nacionalista é respeitar o nosso povo que passa fome e, de alguma maneira, ter uma política que não seja só honesta, além de não ser corrupta, mas que seja honesta nas decisões de retribuir e dar oportunidade para o irmão brasileiro mais pobre. Isso só se faz com coragem, autonomia, ideia e projeto. E quem os tem hoje de melhor forma, de forma mais adequada, é Ciro Gomes. Neste nosso bate-papo, Roberto Cláudio, temos aí uma geração de jovens iniciando e pensando na política. Qual a mensagem que você diz, que você repassaria para a geração, vamos imaginar aí 18 a 30 anos, que pensa em entrar na política? Qual a mensagem para esta geração? É óbvia, né? A vida de vocês depende dela, né? E a ausência de vocês desse debate, a justa crítica, distanciamento, a não crença na política, ela abre espaço, ela abre o curral para aqueles que a veem como instrumento de poder pessoal ou de acúmulo de bens materiais. Gente de bem que está indignada, que está chateada, que está com toda razão, distante da política por qualquer motivação que seja, entenda que a sua cidadania é a sua cidadania ativa e engajada que vai qualificar o processo político.
não há economia, ambiente para produzir, não há emprego, não há renda, não há SUS que salve a pandemia, não há escola que dê oportunidade ao jovem, não há universidade pública que forme cidadania, que forme consciência, se não houver compromisso com a atividade pública e política. Leiam, tenham curiosidade, entrem pelo caminho da crítica e, em algum momento, passem a formular e apoiar, a qualificar a atividade política que é fundamental ao nosso país. Somos uma democracia muito jovem, né? E sem a nossa rebeldia e independência juvenil, essa política não será qualificada e transformada para melhor. Muito bem. Pompeu? Roberto, Fortaleza sempre foi uma cidade que não gostou no passado de ter governante do Estado e o da prefeitura do mesmo partido. Isso durante muitos anos foi uma verdade. Fez toda a diferença para você ter ao seu lado um aliado no governo? Completamente, Pompeu. Essas narrativas, elas se fazem em circunstâncias diferentes, né? E era natural, há um tempo atrás, quando você tinha o Tasso de governador, uma referência para a política brasileira, se tinha o Juracy, que circunstancialmente eram adversários, mas eram grandes gestores, né? O Tasso foi um dos maiores governadores do país, à época dele, né? Um dos maiores da história do Ceará, um nomaço, e o Juracy, um prefeito super executor, entregou obras extraordinárias, realizador. Então, você tinha, circunstancialmente, eles de oposição um ao outro, né? E se criou um enredo de que era bom que os dois não tivessem um do lado, porque os dois disputavam, né? A verdade é que se tinha, naquele momento, dois adversários, mas dois grandes gestores públicos, né? Se fossem aliados, certamente que teriam feito muito mais em Fortaleza. Claro, as coisas correm mais rápido quando há aliança. E eu tive uma oportunidade histórica de estar com outros dois governadores que fizeram história, são parte dessa história, porque foram extraordinários governadores e muito solidários à minha gestão e à Fortaleza, que foram o Cid e o Camilo. Então, não tenho a menor dúvida, digo isso não é por conveniência política, mesmo se fosse eventualmente adversário de um governador, que não é o caso, né? Nunca fui, passei os 8 anos como prefeito, diria, olha, o ideal é que tivesse uma aliança, óbvio, o povo é inteligente, sabe fazer as análises, né? Se for um atrapalhando o outro a licenciar uma obra, é só olhar o Brasil. Quando o Congresso briga com o presidente, o que é que dá? Para tudo, trava tudo. Quando o governador fica atrapalhando o prefeito e vice-versa, para tudo, né? Então, se ter aliança administrativa, política, sentimentos de unidade, você economiza recurso, economiza tempo, catalisa a energia, né, dá unidade e propósito a um grupo muito mais amplo de pessoas que passam a trabalhar juntos, né, por ideais comuns aí. Então, não tenho dúvida que foi um privilégio, uma grande oportunidade para mim ter sido prefeito com Cid governador e Camilo governador. Muito bem, muito bem. Já vamos nos encaminhando para os nossos 60 minutos, com 1 hora de bate-papo, e já desejaria aí, ouvindo as considerações finais, a mensagem final do nosso querido Roberto Cláudio, que nos atendeu a Tio Goim, e a gente agradece muito por ele dedicar esse tempo. Sempre fazemos esse agradecimento, porque afinal de contas todos têm os seus afazeres, os seus horários, e agradecendo muito ele ter dedicado esse tempo para contar um pouco da sua história pessoal, da sua história política, acrescentando fatos que eventualmente não tenham sido narrados, contados. Muito obrigado, Roberto Cláudio. Muito obrigado, Gomide e Pompeu. Parabéns a vocês por essa iniciativa. No momento em que a imprensa brasileira é atacada, em que o jornalismo crítico e independente enfim, alcançado por absurdos, né, verbais, ou institucionais, ou jurídicos, é preciso que a gente reafirme a crença que democracia não é só a gente conviver com os iguais, é principalmente a gente conviver com os diferentes, de forma respeitosa, tolerante, construtiva, em torno de bons propósitos, de bons valores. E espaços como esse permitem que o debate amplo, diverso, possa ser ofertado ao nosso povo. Parabéns a vocês. Fica aqui o meu desejo de muito sucesso nessa iniciativa e, mais uma vez, a minha crença e meu amor
e a minha defesa e minha luta pela democracia brasileira, e vocês fazem parte dessa luta, a classe política e os militantes da imprensa livre e autônoma brasileira também. Parabéns. Pompeu Vasconcelos. Alberto, antes de encerrar e agradecer ele mais uma vez, esse seu tempo, esse seu carinho, essa sua dedicação por nós e por Fortaleza, eu tenho que fazer uma pergunta final, você me perdoe, mas tá todo mundo querendo saber quando é que você volta para Fortaleza, Roberto. O meu programa aqui acaba na segunda quinzena de agosto. Então, estou voltando aí em algum dia, tenho que fechar aqui só as minhas responsabilidades e afazeres, até o final de agosto, com certeza, em algum momento na segunda quinzena de agosto. E eu estou aqui agendado para a vacina, está aqui adiando, mas eu optei, eu sou médico, mas optei, nunca falei isso para ninguém, estou falando isso aqui agora, optei por não me vacinar como médico, porque não estou no front, não estou no exercício das minhas atividades de médico, então resolvi esperar a minha faixa etária aqui em São Paulo, onde eu estou morando, e a gente, eu devo estar, ao longo desse final de semana, na próxima semana, tendo o privilégio de me vacinar pela primeira vez, graças a Deus, e vacina sim, essa é a última mensagem, vamos todos nos vacinarmos, e lutarmos por mais, exigirmos mais vacinas, porque esse é o caminho de defender a nossa vida e a vida dos nossos irmãos e irmãs. Ok, que beleza, muito obrigado. E com isso vamos encerrando esse novo conteúdo, esse novo bate-papo aqui na Tiguim, mais uma vez agradecendo, sempre ao lado do nosso companheiro Pompeu Vasconcelos, você que acompanhou esse relato do Roberto Cláudio, esse bate-papo com o Roberto Cláudio, obrigado pela audiência e até o nosso próximo encontro em Tiguim.